Me chamo Michele Oliveira, sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Atualmente faço parte do programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais pela mesma universidade, em parceria com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa. Faço parte também, sendo discente, do programa de especialização em Fisiologia Vegetal, Nutrição e Desenvolvimento de Plantas, promovido pelo Departamento de Ciências do Solo, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ. Participo ainda como discente do programa de pós-graduação Lato Sensu em Agricultura de Precisão pela Faculdade Iguaçu, Uniminas. Gostaria de dizer que é uma grande satisfação que dou início a essa palestra sobre um tema fundamental para compreendermos a complexidade e a beleza das plantas, a morfologia e o sistema de tecidos vegetais. Antes de mais nada, gostaria de expressar minha gratidão pela oportunidade de compartilhar o conhecimento com vocês. Neste encontro, promovido pela Bio10 Digital Curso, hoje mergulharemos no fascinante mundo da morfologia vegetal dos tecidos, que compõem o corpo das plantas. Vamos explorar como esses elementos se integram para garantir o crescimento, desenvolvimento e funcionamento adequado dos vegetais. É importante compreendermos que, assim como nós, seres humanos, as plantas também possuem uma anatomia complexa e sistemas internos altamente organizados. Ao entendermos a morfologia e o sistema de tecidos vegetais, podemos não apenas apreciar a diversidade, a adaptabilidade das plantas, mas também aplicar esse conhecimento de forma prática em diversas áreas, como, por exemplo, na agricultura, na biotecnologia e na preservação do meio ambiente, a preservação ambiental. Durante nossa jornada nessa palestra, abordaremos desde as estruturas básicas das plantas até a integração dos diferentes tipos de tecido que as compõem. Exploraremos como as características morfológicas das plantas estão relacionadas às suas funções vitais, como a absorção de nutrientes, a fotossíntese e a reprodução. Portanto, convido todos vocês a embarcarem nessa jornada de descoberta e de aprendizado sobre a morfologia e o sistema dos tecidos vegetais. Espero que essa palestra seja enriquecedora e inspiradora para todos nós. As plantas terrestres, elas possuem órgãos fundamentais que desempenham funções vitais para a sobrevivência e o crescimento das plantas. Neste curso, a gente trará uma rápida revisão sobre essas estruturas e como os tecidos vegetais se organizam para garantir seu funcionamento adequado. Para começar, é importante entender que existem dois grupos principais de plantas com flores, As monocotiledôneas e as monocotiledôneas, e as dicotiledôneas. As monocotiledôneas, como as gramíneas, as palmeiras, começam a vida com apenas um cotiledôneo e não possuem a capacidade de crescimento secundário, em questão de espessura. Já as dicotiledôneas, como por exemplo os feijões, as rosas, possuem dois cotiledôneos que têm a habilidade de crescer em espessura por meio de um câmbio vascular.
Os principais órgãos das plantas, né, são as raízes, os caules e as folhas. As raízes, elas são responsáveis por ancorar, por fixar a planta no solo, absorver nutrientes e ainda minerais. E geralmente surgem primeiro no embrião, né, as raízes. Elas podem se originar a partir de uma radícula, né, e se ligam ao caule por meio do eixo hipocótico. Perdão. Algumas plantas também desenvolvem raízes adventícias, que crescem a partir de partes da planta. Já o caule, por sua vez, suportam, né, as folhas e são responsáveis pelo transporte de água, de nutrientes e produtos da fotossíntese, né, entre as raízes e as folhas. Eles também podem produzir gemas, que são pontos de crescimento, que dão origem aos novos ramos, às flores ou folhas. As folhas, né, são os principais locais da fotossíntese. É lá que ocorre a conversão da energia solar em energia química. Elas se desenvolvem a partir do caule e podem ter diferentes padrões de organização, como folhas opostas, alternadas ou helicoidais. Nas axilas, né, das folhas podem conter estigmas, que são locais de crescimento de novos brotos, de novas brotações. Além desses órgãos principais, as plantas também possuem diversos tecidos que desempenham funções específicas. Esses tecidos incluem o parênquima, responsável pelo armazenamento, né, e a fotossíntese, o colênquima, que fornece suporte flexível, o esclerênquima, que oferece suporte mecânico, e os tecidos condutores como xilema e floema, que são responsáveis pelo transporte de nutriente e de produto da fotossíntese pela planta. As monocotiledôneas, né? O que são as monocotiledôneas? As monocotiledôneas, elas são plantas com flores que possuem apenas um cotilédone. A primeira folha embrionária que emerge da raiz. As monocotiledôneas, elas possuem raízes fibrosas, né, e sistemas vasculares dispersos, o que significa, né, que os vasos condutores de água e nutrientes não estão organizados em anéis distintos. Não tem crescimento secundário, ou seja, não aumenta seu diâmetro ao longo do tempo. A exemplo, temos as gramíneas, né, como o milho e o trigo, além de plantas ornamentais, né, como os lírios e as palmeiras. Já as dicotiledôneas, né, são plantas com flores que possuem 2 cotilédones em sua fase embrionária. Desenvolvem, né, um sistema vascular mais complexo, com um anel de tecido vascular diferenciado em xilema, que ele é responsável, nesse xilema é responsável pelo transporte de nutrientes e água. Já o floema, ele é responsável pelo transporte de alimento. Geralmente, nas dicotiledôneas, né, possuem crescimento secundário, o que isso significa? Que pode aumentar na questão do diâmetro ao longo do tempo. Temos exemplo, né, dos feijões, das rosas, né, as árvores fruteiras, como por exemplo as maçãs e as laranjeiras. As angiospermas, né, são plantas com flores, as angios, que produzem sementes protegidas dentro de um órgão chamado fruto.
Suas flores, né, normalmente são coloridas e muitas vezes perfumadas. Para quê? Para atrair polinizadores, como insetos e pássaros. Após, né, a polinização, o ovário da flor, se desenvolve em fruto, que protege as sementes em seu interior. Como exemplo, na maioria das plantas, né, que vemos ao nosso redor, como as fruteiras, as flores ornamentais e as plantas, né, as principais plantas cultivadas, né, para alimento, elas são, né, do grupo da angiosperma. As gimnospermas são plantas, né, que elas produzem sementes nuas, não protegidas por um fruto, mas, né, sim por estruturas que são chamadas de cones. Suas sementes são frequentemente dispersas pelo vento, né, já que as flores, né, não usam o vistoso e geralmente não são polinizadas pelo ar, não produzem flores verdadeiras, mas sim estruturas reprodutivas conhecidas como estróbilos ou cones. A exemplo dos pinheiros, ciprestes, cedro, entre outras árvores comuns de climas temperados. Órgão das plantas, né? Quais são os órgãos das plantas? A exemplo temos as raízes, né? Que tem como função, vamos falar, né? Vamos lá. Quais são os órgãos, né, das plantas? É a raiz, é o caule, é a semente, o fruto, a folha, a flor. Esse é o complexo que forma, né, os órgãos da planta. As raízes, elas têm função, né, de ancoragem, de fixação, né, do solo, de absorver esses nutrientes do solo, assim como a água, assim como, além, né, deles absorverem esses nutrientes, absorverem essa água, né, aquele excedente que permanece ali na raiz, eles armazenam, né, de forma como reserva. A exemplo da mandioca, né, ela tem a capacidade, né, de reservar, né, de armazenar reservas. Existem diferentes tipos, né, de raízes. Na verdade, o mais conhecido, né, são as raízes pivotantes, que é dita como a raiz principal, ou as raízes fasciculadas, né, que muitas vezes são aquelas raízes mais finas, né, aquelas raízes adventícias, né, aquelas raízes que são ali, às vezes, muitas das vezes a depender da planta, né, ao redor das raízes pivotantes. A estrutura, né, das raízes, né, ela é composta, né, por diferentes tecidos, como o córtex, a endoderme, o periciclo, e o xilema, né, e o floema no centro. O xilema e o floema estão ali, né, no centro. Quanto, né, as folhas, né, qual é a função das folhas? As folhas têm como, né, função principal a fotossíntese, né, e as trocas gasosas, né, a respiração, a transpiração, em algumas plantas, armazenamento, né, de nutrientes. A estrutura da folha é composta, né, por uma lâmina, parte plana, um periciclo, que é a haste, né, que as prende até o caule, que são compostas de tecidos como a epiderme, o mesofilo e o sistema, né, vascular. As gemas,
né, auxiliares, elas encontram-se, né, nas axilas das folhas, onde o pecíolo encontra-se, né, encontra no caule, né, encontra o caule, e a função dessas gemas é o desenvolvimento, é o crescimento, né, porque pode originar novos ramos, novas flores, folhas, permitindo a ramificação dessa planta. Enquanto as gemas, né, as adventícias, são gemas que surgem em outras partes da planta, né, além das auxiliares, né, além das axilas, né, das plantas, podem, no caule, né, as causas, né, elas podem desenvolver resposta aos danos, né, como por exemplo ao estresse, essa gema que vai responder, né, o efeito daquele estresse, ou um ferimento, uma poda, né? Quando fazemos a poda, nada mais é, né, para indução de múltiplas brotações. E quem desenvolve, né, quem é responsável pelas essas multibrotações são as gemas. Ou seja, talvez pela seca, né, ou pelo ferimento de um local, ali, de um tecido na planta, ela também, né, vai a gema adventícia, ela é responsável para desenvolver, né, a parte aérea da planta. As plantas, né, elas as plantas primitivas, elas possuem estruturas simples, como um rizoide, para fixação do solo e absorção de água. Apresentam tecidos vasculares primários, né, para o transporte de nutrientes. Enquanto isso, as plantas terrestres superiores, né, ela desenvolve uma variedade de órgãos, incluindo folhas, raízes e caules. Mas o mais complexo, né, para melhor adaptação a diferentes ambientes terrestres, apresenta sistemas especializados para suporte mecânico, né, celular e tecidos como colênquima e esclerênquima, que fornecem suporte estrutural, né, para preservação contra a perda excessiva de água, né, na camada externa serosa, né, e na cutícula gordurosa também. Protege, né, contra a dissecação, movimento de água e nutrientes, sistemas vasculares como o xilema, o floema, que realizam o transporte de água, de nutrientes, né, de minerais pela planta. Gente, é importante saber que as plantas terrestres, elas enfrentam desafios como a absorção de luz solar, né, para a questão da fotossíntese, suporte mecânico, regulação da perda de água e movimento de água e nutrientes. Então, estratégias adaptativas que incluem o desenvolvimento de órgãos especializados, né? Temos, a exemplo, os estômatos, né, que é para a regulação da transpiração e crescimento secundário em plantas perenes. Então, essas adaptações permitem que as plantas terrestres elas sobrevivam e prosperem, né, em uma variedade de habitats terrestres, né, garantindo assim o crescimento, o desenvolvimento, né, e perpetuação daquela espécie. As plantas, elas possuem tecidos especializados, que conferem rigidez, resistência, né, aos órgãos. Existem tipos diferentes de tecidos de suporte, né? Temos o exemplo do colênquima, parênquima e as fibras.
Para entendermos, né, que todas as plantas são compostas, né, por uma variedade de tecido, que cada um desempenha funções específicas essenciais para o funcionamento do vegetal, né, do tecido vegetal. Esses tecidos preenchem, armazenam substância, transportam nutrientes e até mesmo fornecem suporte físico no corpo da planta. Um exemplo importante desse caso é o colêquima, que é um tecido que, junto com o esclerênquima, contribui para a sustentação. O colêquima ele está presente em várias partes do corpo da planta, né? Geralmente ele fica mais localizado na parte mais externa do órgão. Sua principal função é fornecer resistência, a resistência mecânica aos órgãos, né, em crescimento e as partes maduras das plantas herbáceas. Além disso, desempenha um papel importante em órgãos que estão, né, em constante movimento. É importante saber que a palavra colêquima, ela vem do grego, né, derivada do grego de cola, que faz referência a espessamento, né, brilhante nas paredes primárias das células desses tecidos. Suas paredes, né, espessadas de maneira irregular, são compostas principalmente por celulose, substância, né, péptica, né, de pectinas, né, e água, que não contém lignina. Então, o grau de espessamento da parte da parede parece estar relacionado às necessidades específicas das plantas. Por exemplo, as plantas encontradas em áreas com ventos fortes tendem a expressar um colêquima mais espesso. Por quê? Né? Porque um tecido de sustentação, ele precisa, né, se ele está ali numa região que ele necessita, né, a planta necessita sobreviver a questões adversas, então o colênquima ele vai ser mais espesso, o colênquima ele vai ser diferenciado. O colênquima, né, ele é constituído de células vivas altamente flexíveis, ao contrário do esclerênquima, que é composto por células mortas. Ela tem origem no meristema fundamental, assim como as células parenclimáticas, né, e também pode originar, né, se originar do procâmbio. Além disso, o colênquima ele possui, né, um potencial meristemático que pode dar origem ao felogênio. Devido a essa capacidade meristemática, né, desempenha um papel importante na regeneração dos tecidos. As células do colênquima podem conter cloroplastos e compostos fenólicos. O colênquima pode ser classificado de acordo com a forma do seu espessamento, né, em 4 tipos principais. Vamos falar: o colênquima angular, onde as células são espessadas, né, em regiões dos ângulos em que possuem pouco espaço intercelular. O colênquima laminar, onde o espessamento ocorre nas paredes tangenciais. O colênquima lacunar, onde o espessamento ocorre nas paredes que delimitam esses espaços intercelulares, e o colênquima anular, onde o espessamento é circular, né, e é mais uniforme. Já o parênquima é um tipo de tecido formado por células simples que ocupam, né, os espaços entre outros tecidos das plantas, né? Apesar de serem células básicas, elas têm funções específicas dependendo do tipo de parênquima. Por exemplo, o parênquima cortical ele é encontrado logo abaixo da camada externa das raízes, né, e dos caules, e que são chamados de epiderme. O parênquima clorofiliano são células verdes que ficam logo abaixo da epiderme das folhas. Ela ajuda as plantas, né, a realizarem a fotossíntese, né, transformando a luz solar em energia química. Temos o parênquima aquífero. Essas células elas
tem espaços grandes, né, dentro dela, e ajuda a planta a armazenar água. O parênquima aerífero é composto por células com espaços grandes entre elas, que facilitam, né, a circulação de ar. Então, o que acontece? Isso ajuda as plantas, né, especialmente aquelas que crescem dentro da água, né, a flutuar. O parênquima amilífero, né, onde as células armazenam substâncias importantes como o amido, né, proteínas de gordura e que as plantas podem ser usadas, né, quando necessário. Cada tipo de parênquima ele desempenha um papel fundamental para o funcionamento das plantas. É importante dizer isso. As fibras, é importante falar das fibras também, que estão presentes tanto nas monocotiledôneas quanto na dicotiledônea. As fibras são células alongadas com paredes celulósicas e lignificadas, Elas, né, fornecem suporte mecânico e resistência aos órgãos, né, para crescer. Podem estar localizadas próximo à epiderme ou agrupadas aos feixes, né, proporcionando um sistema mais rígido e flexível. Quanto das adaptações, né, do sistema de sustentação, né, algumas nas monocotiledôneas, as fibras extraxilemáticas, né, estão organizadas em feixes que conferem resistência, né, aos caules e às folhas. Nos caules, as fibras podem formar cilindros em órgãos subterrâneos, como raízes e células. As células de sustentação, elas concentram-se próximas ao centro, né, conferindo propriedades semelhantes a uma corda. Né, quanto ao sistema de transporte, temos o xilema e o floema, onde o xilema desempenha um papel crucial na distribuição de água e nutrientes em todo o corpo da planta, né? Ele forma uma espécie de sistema de transporte que atravessa todos os órgãos vegetais, garantindo um fluxo de substância, mas também oferece suporte mecânico e armazenamento de compostos, né, essenciais. A origem do xilema, ele é formado tanto durante o crescimento inicial das plantas, que é no crescimento primário, quanto durante seu crescimento secundário, né? Quando o xilema ele se origina ali no procâmbio, né? Um tecido que ele é primário e é chamado também de xilema primário, já que quando se forma a partir do câmbio vascular, um meristema secundário ou lateral é denominado de xilema secundário. Então, os principais componentes dos xilemas, né, são os elementos condutores, as células parenquimáticas, as fibras, né? A origem do floema, ele pode tanto se originar do procâmbio, né, que é um tecido meristemático primário, né, resultando em um floema primário, né, quanto ao câmbio vascular. Então, quando o meristema é secundário ou lateral, resultando em um floema secundário. Os principais componentes, né, do floema são os elementos crivados, que são células especializadas responsáveis pelo transporte de substâncias. Né? Essas células crivadas são longas e apresentam áreas crivadas, né, ao longo de toda a sua extensão. Temos o elemento do tubo crivado, que são células curtas, com placas crivadas nas paredes terminais, né, permitindo um fluxo eficiente de substância. Temos células parenquimáticas, né, que além dos elementos crivados, o floema contém células parenquimáticas que desempenham várias funções, incluindo as células companheiras, que estão intimamente ligadas aos elementos do crivado, né, que ajudam em suas atividades. Temos as fibras e os esclereídeis, né, que são células responsáveis pelo transporte estrutural do floema. Então, o floema ele é essencial para o transporte eficiente das substâncias orgânicas, como sacarose, lipídios, vitaminas, hormônio, por todo o corpo da planta, certo?
Os feixes, né, vasculares, eles formam um sistema de tubulação dos tecidos primários, né, e órgãos sem crescimento secundário em espessura, né. Em dicotiledônia, nas dicotiledôneas também, os feixes vasculares do caule se unem através das lacunas nas folhas, né, nas folhas ou nos ramos, né, ou surgem dos cursos helicoidais, né, no caule. Nas folhas, esses feixes vasculares, eles formam, né, uma rede de nervura, né, central, conectada ao sistema vascular do pecíolo, que por sua vez se unem, né, ao sistema do caule principal. As células parenquimáticas, né, elas são especializadas, são encontradas em várias partes das plantas, que são responsáveis pelo transporte de materiais em locais onde essas células de floema ou xilemas, né, os xilemas típicos, não são evidentes. Elas possuem projeções, certo? Que aumentam a superfície de contato, né, entre o plasmalema, né, e a parede celular, facilitando assim, né, todo o movimento, né, rápido de materiais entre as células adjacentes, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Muito obrigada por ter permanecido até aqui. Deixo aqui meu obrigado a toda a equipe organizadora, né? E meu e-mail também, para qualquer dúvida que possa surgir, né, de todo o conteúdo que foi explanado aqui, vocês podem tirar dúvida comigo através do meu e-mail. Desde já, eu agradeço, né, novamente a presença de todos os organizadores e até breve.